Antes de tudo, é preciso olhar para o silêncio. Não o silêncio que se encontra em noites calmas, nem o que preenche igrejas antigas ou bibliotecas sagradas. Falo de um silêncio que pesa. Um silêncio que parece ter intenção. Um silêncio que, quando paira sobre um lugar, o faz com propósito, como se ele mesmo soubesse que há algo escondido ali. Era esse o tipo de silêncio que cobria a colina da Vila de Bosco, no interior da Toscana, em abril de 1977. Um lugar de poucos nomes e muitas histórias, mas nenhuma tão densa quanto aquela que se iniciou na madrugada de 6 de abril, quando os sinos da capela tocaram sozinhos, sem ninguém puxar a corda. No alto daquela colina vivia a família Materrazzi, isolada por natureza e tradição. A mansão, construída com pedras lavradas no século XIX, havia sido símbolo do poder de sua linhagem por gerações. Seus salões frios, seus janelões arqueados e a torre do relógio, sempre marcando as horas com atraso, eram conhecidos até pelos mais jovens do vilarejo. E mesmo aqueles que nunca haviam pisado no terreno sabiam que, lá dentro, o tempo corria diferente. Na manhã do desaparecimento, os moradores do vilarejo notaram primeiro o não acender das luzes. Depois, a ausência de sons. Nenhum carro descendo, nenhuma movimentação no portão, nenhuma trilha de fumaça saindo da chaminé. O padeiro, o carteiro e até o padre disseram que era como se a casa tivesse evaporado. Mas a mansão ainda estava lá. Era a família que havia desaparecido. A família Materrazzi era composta por 5 pessoas. Dom Lorenzo Materrazzi, com 56 anos, o patriarca. Herdara as terras do pai, que herdara do avô, e assim por diante. Era respeitado, mas também temido. Raramente descia até o vilarejo, exceto em domingos de missa ou quando convocava reuniões com o prefeito. Os filhos gêmeos, Carlo e Hélio, tinham 17 anos. Estudavam por correspondência e raramente eram vistos em público. Diziam que um dos dois tinha sérios problemas psicológicos, mas ninguém sabia qual. Os dois andavam juntos, sempre de preto, e falavam pouco, quase nada. A irmã mais nova, Lúcia, com apenas 10 anos, era o único sorriso da família. Vivia desenhando, e seus desenhos eram deixados como presentes para os poucos trabalhadores que cuidavam do jardim ou entregavam mantimentos. E havia ainda Malia, a avó, com mais de 80 anos. Nunca saía do quarto. Diziam que havia enlouquecido décadas antes, após perder o marido em circunstâncias não esclarecidas. Naquela manhã, nenhum deles foi visto. Nenhuma voz ecoou da mansão. Nenhuma sombra se moveu nas janelas altas. Nenhum som do velho piano. Nenhum latido do cão da família. O portão, geralmente trancado com corrente dupla, estava escancarado. A vila não ousava subir ali. Era como se, mesmo na ausência dos Materrazzi, algo os mantivesse afastados. 2 dias depois do sumiço, a polícia local foi acionada. Não porque alguém denunciou, mas porque o leiteiro encontrou a porteira aberta, o que jamais acontecia. O tenente Giacomo Andretti e 2 soldados subiram até a casa. Encontraram a porta principal entreaberta, mas nada que sugerisse arrombamento. Ao entrarem, perceberam que tudo estava no lugar. Pratos sobre a mesa, velas parcialmente queimadas, o jornal de 2 dias antes repousando sobre a poltrona. Mas a ausência era palpável. A sensação, descritível apenas por quem esteve lá, era a de que alguém tinha saído da sala 5 minutos antes da chegada da polícia. Não havia poeira. Não havia bagunça. Mas também, não havia ninguém. Nos quartos, as camas estavam arrumadas. No de Lúcia, havia um caderno aberto sobre a escrivaninha. Era um diário. A caligrafia infantil contrastava com o conteúdo. Uma das anotações dizia: "Hoje papai disse que os sussurros aumentaram." A vovó gritou de novo. Hélio riu do nada. Carlo chorou no corredor. O piano tocou sozinho, mas papai disse que era o vento. Eu não acredito. O vento não sabe tocar Chopin. Em outra página, a frase mais perturbadora: "A floresta está chamando a gente." Hélio ouviu. Eu ouvi. A gente vai obedecer. O sangue precisa voltar. Essas anotações foram ignoradas por muitos no relatório oficial. Mas para os poucos que ousaram investigar a fundo, isso não era devaneio de uma criança. Era uma advertência. Na semana seguinte, um dos investigadores encontrou uma alça de ferro atrás de uma tapeçaria no corredor sul.
Era a entrada para um porão que não constava nas plantas da casa. Ao descer, descobriram um ambiente seco, iluminado por velas consumidas até a base. Havia livros em latim, 3 círculos desenhados no chão com carvão, e, no centro, uma cruz invertida feita com ossos, possivelmente de animais. Ou não. Nas paredes, palavras riscadas com uma faca: a maldição começou com Giacomo, e terminará quando o sangue for pago com silêncio. A partir dali, o caso começou a sair das mãos da polícia local. Agentes federais foram chamados. Depois, homens de ternos escuros, que não se identificavam. Todos analisavam documentos, colhiam amostras do solo, tiravam fotografias que nunca seriam publicadas. O caso foi fechado como desaparecimento involuntário. Mas na vila, ninguém acreditou nessa versão. Muitos moradores dizem que, desde aquela semana, algo mudou no clima da colina. Os ventos passaram a soprar ao contrário. O relógio da igreja parou às 3h23 da manhã e nunca mais voltou a funcionar, mesmo com as engrenagens novas. E todo ano, no dia 6 de abril, alguém jura ouvir o som de um piano vindo da direção da mansão. Mesmo sem eletricidade. Mesmo sem ninguém lá dentro. As portas da casa foram seladas. Mas a história continuou crescendo, sussurrando de boca em boca. Primeiro como boato. Depois como lenda. Até se tornar um mistério enterrado. Um que ainda pulsa, silenciosamente, por baixo da terra daquela colina amaldiçoada. E quem tem ouvidos atentos, ainda pode ouvir. Se o primeiro silêncio trouxe o espanto, o segundo trouxe o medo. A vila de Bosco Vecchio jamais esteve tão silenciosa como nos dias seguintes à descoberta do porão. O padre local cancelou as missas noturnas. Crianças não brincavam mais nas ruas. As janelas se fechavam antes do pôr do sol. E o nome Materrazi parou de ser pronunciado em voz alta. Era como se todos, instintivamente, soubessem que alguma linha havia sido cruzada. A mansão permaneceu lacrada pela polícia durante as primeiras 48 horas, mas logo foi liberada. Ninguém da família aparecia. Nenhum herdeiro, nenhum parente distante, nenhum advogado. Era como se os Materrazi nunca tivessem existido, exceto pelas paredes que ainda os abrigavam. Nenhum banco reivindicou posse. Nenhum cartório recebeu solicitação de inventário. A casa, mesmo vazia, parecia resistir a ser esquecida. Um policial que participou das buscas confidenciou anos depois, em estado avançado de demência, que nunca mais conseguiu dormir direito desde que colocou os pés naquele porão. Segundo ele, havia algo nos símbolos desenhados no chão. Não eram apenas rabiscos. Sentia-se o observado. Ele afirmava que, mesmo apagados, os círculos voltavam no dia seguinte. Como cicatrizes em uma pele que se recusa a curar. As paredes da mansão foram fotografadas mais de uma vez, mas algumas imagens simplesmente não revelavam. Os negativos vinham escuros, mesmo com exposição correta. Um fotógrafo experiente de Florença tentou 3 vezes tirar fotos do quarto da avó Amalia. Todas saíram em branco, como se uma neblina espessa tomasse conta da lente. A câmera foi trocada. O filme também. Mas o quarto permanecia invisível. E então, uma funcionária do cartório local revelou algo que, até então, havia passado despercebido. Os registros civis da família Materrazi continham inconsistências. Certidões de nascimento com datas sobrepostas. Assinaturas diferentes. E uma estranha sequência de nomes repetidos. Ao longo das gerações, o nome Giacomo Materrazi surgia ao menos uma vez a cada 30 anos. Como se a mesma identidade atravessasse décadas, mudando apenas a certidão. A última aparição do nome foi em 1946, no batismo de um recém-nascido que nunca foi registrado oficialmente como falecido. O nome completo era Giacomo Hélio Materrazi. E a criança desapareceu dos registros em 1959, aos 13 anos. Nenhum corpo. Nenhuma nota. Nenhum funeral. Quando o jornal local tentou publicar essas informações, a matéria foi censurada. Os arquivos desapareceram da tipografia na noite anterior à impressão. E o editor do jornal, um homem ateu e cético, foi encontrado 2 dias depois em sua casa, ajoelhado diante da lareira, repetindo a mesma frase. O tempo não é uma linha. É um círculo de sangue. Foi internado e nunca mais falou coisa com coisa.
Enquanto isso, a mansão começou a apodrecer por dentro. Sem moradores, sem energia elétrica, sem manutenção, a madeira estalava nas madrugadas. Mas o que intrigava mesmo era o som. Os vizinhos mais próximos, mesmo a mais de 400 metros de distância, relataram ouvir arranhões durante a madrugada. Não como o de ratos ou animais comuns, mas como unhas humanas. Lentamente, pelas paredes internas, como se alguém tentasse sair ou entrar. O caso chegou brevemente aos ouvidos do Vaticano. Um padre exorcista foi enviado discretamente à região. Não se hospedou em hotel, não falou com a imprensa. Dormiu na sacristia e subiu até a mansão sozinho, carregando um breviário antigo e um relicário de prata. Voltou poucas horas depois, pálido, vomitando e com sangramento nasal. Disse que havia escutado vozes em línguas que jamais aprenderá, e que a casa era mais velha do que parecia. Segundo ele, havia algo de errado com os alicerces. Não no sentido arquitetônico, mas no espiritual. Disse que a mansão fora construída sobre algo que já existia antes. Muito antes. E então, desapareceu. Não houve mais relatórios. Não houve mais investigações. As autoridades ordenaram o fechamento do caso por falta de evidências de crime. Mas para os moradores de Bosco Vecchio, a conclusão oficial soava como uma piada mal contada. A história da família Materrazzi, em vez de ser esquecida, ganhou força. Tornou-se um tipo de sussurro permanente. Algo que ninguém queria ouvir, mas todos temiam ouvir de novo. Havia quem dissesse que os gêmeos não haviam desaparecido. Que eles haviam voltado à floresta. Que um ritual os levará de volta à origem do sangue. Uma origem que vinha antes mesmo dos Materrazzi. Antes da vila. Antes da igreja. Antes de qualquer coisa que pudesse ser registrada por homens. Um caçador jurava ter visto dois adolescentes idênticos correndo entre as árvores, nus, os olhos cobertos por um pano preto. Outro afirmou ter encontrado um desenho feito com pedras e sangue no chão da floresta, igual ao que viu anos antes no porão da mansão. Um terceiro apenas apontou para o céu e disse que a lua parecia mais próxima do que antes. Na escola, uma professora encontrou no armário um caderno que não pertencia a nenhum aluno. Dentro, havia anotações em latim e desenhos da casa, todos feitos à mão por uma criança. Um dos desenhos mostrava a família completa, mas com rostos borrados. Exceto o da menina. Lúcia sorria. Mas seus olhos eram totalmente pretos. Sem pupilas. Sem brilho. Apenas escuridão. A diretora confiscou o caderno. No dia seguinte, a professora pediu demissão e deixou a vila. Jamais foi localizada. Alguns dizem que certos segredos não devem ser desenterrados. Outros acreditam que o desaparecimento dos Materrazzi foi uma libertação. Mas há os que creem que foi apenas o começo. Que a família nunca se foi de fato. Que eles apenas mudaram de forma. De lugar. De tempo. E que, em uma noite ainda não anunciada, voltarão. A história da família Materrazzi nunca mais deixou de circular pelos cantos mais escuros da vila. Com o tempo, as pessoas começaram a evitar conversar sobre os desaparecimentos. Mas os sussurros nunca desapareceram, e as perguntas continuaram a surgir, ainda mais penetrantes do que antes. O que, afinal, acontecerá com eles? O caso, oficialmente arquivado, se espalhou além da Itália, chegando aos jornais internacionais, mas, com o passar dos anos, as evidências se esvaeceram como fumaça. À medida que o assunto se tornava menos relevante, a mansão dos Materrazzi começou a cair lentamente em ruínas. No entanto, a impressão de que algo ainda estava por acontecer, algo que estava aguardando o momento certo para se revelar, pairava sobre a vila. Em 1983, quase 7 anos após o desaparecimento, a mansão foi finalmente vendida para uma família que procurava escapar da agitação de Roma. O novo proprietário, Giovanni Ferretti, era um industrial do setor têxtil e, ao contrário dos moradores anteriores, não parecia se importar com a história sombria que pairava sobre a casa. Para ele, seria apenas um investimento. No entanto, ele não contava com os elementos invisíveis que ainda residiam naquele local. Giovanni se mudou com sua esposa, Laura, e os 2 filhos pequenos, Marco e Alessandra. A mudança ocorreu no outono, quando a estação começou a trocar as cores das folhas e os ventos começaram a mudar.
Eles mal sabiam que, ao abrir as portas daquela mansão, estavam reabrindo as portas de algo muito mais antigo e mais perigoso do que jamais poderiam imaginar. Durante as primeiras semanas, a família Ferretti notou coisas estranhas. O que começou com barulhos à noite, batidas suaves nas paredes e rangidos nas escadas, logo se transformou em algo mais perturbador. Giovanni, tentando racionalizar o que acontecia, acusou as antigas construções de estarem se acomodando, como qualquer prédio antigo faria. Laura, por outro lado, sentia uma presença mais opressiva. Sentia-se vigiada, e os sons, que ela tentava ignorar, começaram a aumentar. A verdadeira virada aconteceu em uma noite de setembro, quando Alessandra, a filha de apenas 8 anos, fez uma descoberta bizarra. Ela estava brincando com um dos brinquedos antigos deixados pelos Materazzi, escondido em uma gaveta do escritório. Era um pequeno jogo de tabuleiro, com peças de madeira polida e um tabuleiro desgastado. Alessandra, curiosa, o espalhou sobre o chão da sala, mas não conseguiu jogar, pois as regras estavam em latim. As peças, no entanto, pareciam se mover sozinhas, lentamente, como se fossem empurradas por uma mão invisível. Quando Giovanni entrou na sala para ver o que estava acontecendo, encontrou sua filha em estado de choque. Ela olhou com os olhos arregalados e disse, com uma voz grave que ele nunca ouvirá antes: "O sangue chamou de volta." Giovanni riu nervosamente, pensando ser apenas uma brincadeira da criança. Mas Laura não riu. Ela sentiu um arrepio percorrendo sua espinha e, por um momento, sentiu a mesma sensação de desorientação e medo que sua filha parecia exibir. Na noite seguinte, os eventos tomaram uma proporção ainda mais aterradora. Laura foi acordada por um som estranho, algo que parecia uma música suave tocando vindo da sala de estar. Quando ela se levantou para investigar, percebeu que o piano, um antigo e elegante instrumento, estava tocando sozinho. A melodia, embora bela, soava como um lamento distante. A mão de Laura tremeu enquanto ela se aproximava, e foi quando viu, refletido no espelho acima do piano, uma sombra estranha. Uma sombra que não estava lá antes. Ela não conseguiu reagir a tempo. O som parou de repente, e a sombra desapareceu, mas o medo já estava impregnado nas paredes da casa. Laura correu até Giovanni e os filhos, mas quando ela olhou para a porta da sala, a figura de uma mulher, vestida de branco, com o rosto oculto por longos cabelos negros, apareceu na entrada. Aquela visão não foi vista por Giovanni, mas Laura teve certeza de que não estava sonhando. Ela sabia que, naquele momento, algo se conectava com o passado. Algo que os Materazzi haviam deixado para trás. Nos dias que se seguiram, Giovanni tentou se convencer de que tudo aquilo não passava de um transtorno causado pela mudança e pela pressão do novo ambiente. No entanto, ele logo começou a notar pequenas coisas, o calor que se formava em torno do piano, as portas que se abriam sozinhas, os reflexos nas janelas que pareciam mostrar algo, ou alguém, que não estava lá. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Numa tarde nublada de outubro, Giovanni desceu até o porão da casa, em busca de algumas ferramentas. Ao chegar lá, ele sentiu uma corrente fria no ar. Olhou ao redor, notando o cheiro de terra e mofo. Foi então que, em uma das paredes do porão, ele viu o que parecia ser um amontoado de pedras e terra que cobria algo. Ele cavou com as próprias mãos, desenterrando uma caixa de madeira envelhecida. Dentro dela, estavam vários objetos de valor, mas o que mais chamou sua atenção foi um livro encadernado em couro escuro. Era um diário, datado do início do século XIX. Giovanni o folheou, sem saber que estava segurando a chave para o mistério da família Materazzi. Quando ele começou a ler, percebeu que o texto estava escrito em latim e descrevia rituais antigos, incantesimos e profecias sobre linhagens familiares. A última entrada, escrita em tinta vermelha, dizia: "O sangue retornará quando o sacrifício for completo. A linhagem não morrerá, pois foi feita para voltar. Sob o olhar da lua, tudo será pago." Giovanni sabia que algo muito mais sombrio se escondia atrás dos eventos que ele vinha presenciando. Era como se o passado e o presente estivessem se fundindo, de alguma forma, trazendo os Materazzi de volta à vida, ou ao menos suas sombras. Nas semanas que se seguiram, os eventos na casa pioraram. Giovanni, finalmente convicto de que a mansão estava maldita, procurou ajuda. Consultou arqueólogos, especialistas em histórias locais, e até mesmo sacerdotes. Mas ninguém teve respostas definitivas. Em um último ato desesperado, ele decidiu abandonar a casa, levando sua família e deixando todos os bens para trás. Mas antes de sair,
Giovanni fez uma última visita ao porão. Quando ele se aproximou da caixa onde o diário estava guardado, ele ouviu um som familiar, o piano, tocando sozinho, novamente. Ele fechou os olhos, tentando ignorar, mas a melodia não parava. Ele sabia que a história da família Materazzi nunca terminaria. Quando Giovanni e sua família partiram, a mansão ficou vazia novamente. Mas algo permanecia. Não era só a casa que estava ali. O sangue, como dissera o diário, ainda aguardava o retorno. E talvez, apenas talvez, aquele ciclo jamais fosse quebrado. A mansão, agora novamente abandonada, tornou-se um lugar onde as vozes do passado ecoam, aguardando ser ouvidas por aqueles dispostos a ouvir. Os Materazzi, aparentemente, nunca se foram. A mansão da família Materazzi continuou a passar por um ciclo interminável de abandono e esquecimento, mas uma força invisível parecia mantê-la de pé, como se o tempo não ousasse consumi-la. Muitos se perguntavam por que a casa, apesar de seu estado avançado de deterioração, nunca desabou. As pedras, o ferro, as madeiras corroídas resistiam, como se houvesse algo que os mantivesse intactos, como um último suspiro de uma linhagem que se recusava a morrer. Após a partida da família Ferretti, a mansão ficou desabitada por mais de 10 anos, mas a vila ao redor, que antes havia se fechado em silêncio, agora sussurrava entre si. O vilarejo, já tão acostumado à escuridão das montanhas e à solidão das terras da Toscana, agora se via cada vez mais tocado por uma sensação estranha e indefinida. Eles não falavam sobre isso, mas todos sabiam. A casa não estava vazia. E algo estava observando. Em 1995, um novo proprietário apareceu. Era um homem de aparência comum, mas que carregava um brilho de mistério no olhar. Seu nome era Alessandro Vieri, e ele alegava ter interesse apenas pela arquitetura da mansão. Os vizinhos o viam frequentemente caminhando ao redor da casa, inspecionando as paredes, os pilares, o telhado. Com o tempo, começaram a ouvir o som de martelos e serras vindo de dentro da casa, embora, em sua maioria, as portas da mansão continuassem seladas. A vila já estava acostumada a mudanças e novos moradores. Mas havia algo no ar, algo no jeito com que Vieri olhava para a mansão, como se a conhecesse muito bem. Ele não parecia se importar com as histórias sobre a família Materazzi. Ao contrário, ele parecia atraído por elas, como uma mariposa à luz. Os moradores logo começaram a perceber que, apesar das reformas, Vieri não estava simplesmente restaurando a casa. Ele estava, de alguma forma, revivendo-a. Algumas noites, ele ficava na sala principal, lendo livros antigos e riscando anotações em pedaços de papel. Outras vezes, passava longas horas no porão, e ninguém sabia exatamente o que fazia ali. Mas foi durante uma noite especialmente silenciosa, quando o vento parecia sussurrar pelas árvores da floresta, que algo mudou. Vieri foi encontrado por um morador local, Luigi, nas escadas do sótão. O homem estava pálido, suando, com os olhos arregalados e o cabelo bagunçado. Ele não disse uma palavra, apenas apontou para uma porta trancada que havia ficado fechada por tanto tempo. A porta estava aberta, e do outro lado, nada além de uma escuridão densa. No entanto, o que mais perturbou Luigi não foi o estado de Vieri. Foi o que ele viu antes de entrar na casa. Ele jurava que, por um breve momento, antes de a porta se fechar, viu uma sombra se movendo atrás da janela do sótão. Não uma sombra comum, mas uma forma humana, com os braços esticados para fora, como se estivesse tentando alcançar alguém. Quando ele falou para Vieri sobre isso, o homem simplesmente disse, com um sorriso que mais parecia um sorriso de desgosto: "Você viu o que tinha que ver." Luigi não perguntou mais nada. Ele saiu rapidamente da casa, e antes de se afastar o suficiente para não ouvir mais o som do piano tocando suavemente ao fundo, ele já estava correndo para sua casa. Os dias seguintes foram uma mistura de pressentimentos e medo. No entanto, a mudança mais significativa aconteceu quando Vieri começou a fazer perguntas. Ele procurou pelo diário de Lúcia, que Giovanni Ferretti havia encontrado em 1983, e conseguiu de algum modo obter acesso aos registros dos Materazzi, que ainda eram mantidos por um pequeno arquivo no centro da vila. Ele não parecia surpreso com o que encontrava, e seus olhos se iluminavam cada vez mais à medida que folheava os documentos. Certa tarde, Vieri apareceu na casa do prefeito, segurando uma pasta de papéis com anotações. Ele perguntou sobre as origens da família Materazzi, sobre o nome de Giacomo e sobre a história das gerações anteriores.
Quando o prefeito começou a hesitar, Vieri mostrou-lhe um mapa antigo da vila, onde a casa dos Materrazi estava marcada com símbolos quase idênticos aos encontrados nos círculos do porão. Mas o que realmente perturbou a todos foi quando Vieri começou a falar sobre rituais antigos. De acordo com ele, a mansão não havia sido construída para ser apenas uma residência. Ela estava ligada a um pacto, algo muito mais profundo que atravessava gerações. Vieri falava de um legado, um tipo de conexão que a família Materrazi tinha com algo além da vida humana. Certa noite, quando a vila já estava dormindo, algo mais aconteceu. Durante a madrugada, luzes fortes começaram a brilhar da mansão. Ninguém sabia como, já que a eletricidade estava desligada por meses, mas o brilho foi visto a quilômetros de distância, refletindo nas nuvens. Mais tarde, os moradores descobriram que Vieri havia aberto a porta do sótão novamente. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. De acordo com testemunhas, ele estava acompanhado de uma figura encapuzada, alguém cujos olhos eram de um preto profundo, como os de uma criatura de outra dimensão. Ninguém soube o que realmente ocorreu dentro da casa naquele momento. Mas, quando a manhã chegou, tudo estava silenciosamente em paz novamente. Vieri não apareceu mais, e a figura que o acompanhava nunca foi vista. A casa estava novamente vazia. Assim como os Materrazi antes dele, Alessandro Vieri desapareceu sem deixar rastros, como se fosse engolido pelo próprio mistério que tentou desvendar. Mas, dessa vez, a história da mansão e do sangue que nela corria não foi enterrada. A mansão continua lá, sobre a colina, resistindo ao tempo, observando. O piano toca sozinho às vezes, à noite, e os sussurros podem ser ouvidos, baixos e suaves, vindo das sombras da floresta. Porque o sangue de Giacomo Materrazi, como o diário de Lúcia dizia, ainda a chama. E a casa, bem, ela ainda guarda a próxima alma disposta a buscar a verdade que está por trás de suas paredes. Após o desaparecimento de Alessandro Vieri, a mansão da família Materrazi voltou a ser deixada de lado. Embora as histórias sobre o local continuassem a ser murmuradas pelos moradores, o tempo parecia ter, de alguma forma, silenciado os sussurros. Os mais antigos da vila diziam que, se as paredes pudessem falar, seriam capazes de revelar segredos que transcendem a própria história de Bosco Vecchio. Mas as paredes não falavam. Elas apenas esperavam. O que mais perturbava os poucos que ousaram se aproximar do lugar era a sensação de que, enquanto a mansão permanecia desabitada, algo continuava ali. Alguns afirmavam que a terra ao redor parecia sempre mais escura, mais pesada, como se o próprio solo estivesse impregnado com os vestígios de algo maligno, algo que se recusava a deixar aquele espaço. Até que, em 2003, um novo capítulo da história da mansão foi escrito. Um grupo de arqueólogos, com uma expertise em estudos de construções antigas, decidiu investigar a casa. Eram especialistas que vinham de universidades renomadas, movidos pela curiosidade de entender a construção e os materiais utilizados na época em que a mansão foi erguida. A proposta era documentar sua história, sem se envolver com as lendas que rondavam o lugar. Os arqueólogos foram recebidos com olhares desconfiados, mas a curiosidade logo tomou conta da vila. As pessoas estavam céticas, mas intrigadas. Alguns até chegaram a sugerir que, se os arqueólogos conseguissem entender o que acontecerá com a família Materrazi, o mistério finalmente seria desvendado. No primeiro dia de trabalho, o grupo começou a escavar ao redor da fundação da casa, à procura de artefatos e evidências sobre a construção original. Ao enterrar uma escavadeira em um ponto onde a terra parecia mais compactada, algo inesperado aconteceu. Uma porta de ferro foi descoberta sob o solo, uma porta que não constava nas plantas originais da mansão. A porta estava selada, mas não com cadeados ou correntes comuns. Era como se o ferro estivesse moldado, parte da estrutura da terra em si. A escavação foi feita com muito cuidado, e ao abrir a porta, os arqueólogos descobriram uma passagem subterrânea que levava a uma sala secreta, que ninguém jamais soubera que existia. O local era pequeno, escuro e abafado, com uma temperatura normalmente fria. Mas o que mais chamou a atenção dos arqueólogos foi o que estava dentro, uma biblioteca secreta, cheia de livros antigos, com capas de couro desgastadas, e mais de uma centena de papéis desbotados. Entre os livros, estavam textos que falavam sobre rituais pagãos, livros de magia ancestral e registros incompletos de linhagens familiares, incluindo a dos Materrazi. Um dos livros mais antigos, que parecia ser uma espécie de diário de um ancestral distante da família, estava aberto, com uma marca de dedo gasta nas últimas páginas. Ao traduzir as palavras rabiscadas com tinta vermelha, os arqueólogos ficaram em choque.
As palavras diziam: a linhagem deve retornar ao que é de direito. O retorno ocorrerá sob a lua cheia. O sangue será reivindicado e a alma será restaurada. A tradução revelou mais do que se podia imaginar. O que o grupo de arqueólogos encontrou ali não era apenas uma coleção de livros esquecidos. Era a verdadeira história dos Materrazi, um pacto ancestral que havia sido feito por seus fundadores. A família não só havia sido parte de uma linhagem de magos antigos, como também se envolver em rituais que, segundo o livro, eram usados para preservar a linhagem e mantê-la imortal. Mas o preço para isso, como o texto indicava, seria alto. A linhagem deve retornar e a cada geração, um de seus membros teria que sacrificar sua alma para garantir que o sangue da família continuasse a existir. A revelação do diário e dos rituais gerou uma onda de desconforto e medo, e logo o grupo de arqueólogos foi forçado a interromper o trabalho. Porém, antes que pudessem deixar o local, uma das integrantes do grupo, a doutora Marta Beltrani, encontrou algo mais. No fundo da biblioteca secreta, atrás de uma estante, havia um compartimento escondido. Dentro dele, uma caixa de prata. Quando ela abriu a caixa, dentro estava um pedaço de couro, talvez parte de uma capa de livro, com símbolos desconhecidos gravados, junto com um anel de ouro, antigo e manchado, como se tivesse sido enterrado por séculos. O anel tinha uma inscrição que dizia: o sangue deve ser pago. Doutora Beltrani, que havia se mostrado cética a princípio, imediatamente ficou pálida. Ela entendeu o que aqueles símbolos representavam. O sangue dos Materrazi não seria apenas uma metáfora, como ela inicialmente pensara. Eles realmente estavam ligados a um poder. Uma força que não seria destruída por tempo ou morte. Naquela noite, algo estranho aconteceu. O grupo de arqueólogos decidiu que deveriam deixar a vila e devolver os artefatos às autoridades para que uma investigação mais profunda fosse feita. Mas antes de partirem, ouviram um som. O piano tocava novamente. E mais forte, mais claro do que nunca. A equipe se reuniu na sala principal da mansão e todos perceberam o mesmo: as portas estavam trancadas. Ninguém havia tocado nas fechaduras, e o piano estava tocando sozinho, com uma melodia desconcertante, de uma beleza dolorosa, que parecia se arrastar, como se tivesse sido tocado por mãos invisíveis. O grupo ficou paralisado. Eles não sabiam o que fazer. Tentaram abrir a porta para sair, mas ela não cedia. Foi quando, ao olhar pela janela, um deles viu algo que fez o sangue de todos gelar. 5 figuras, em silêncio absoluto, com longos casacos e rostos sombrios, estavam à frente da mansão, observando-os com olhos completamente negros. Olhos que não refletiam nada. Antes que alguém pudesse reagir, as luzes se apagaram. Naquela noite, o grupo desapareceu. Ninguém jamais soube o que aconteceu com os arqueólogos. O caso foi registrado como um desaparecimento misterioso, e, como era de se esperar, as notícias desapareceram rapidamente. A mansão foi lacrada novamente, e mais uma vez, Bosco Vecchio voltou à sua paz artificial, como se nada tivesse ocorrido. Após o desaparecimento dos arqueólogos, a história da mansão Materrazi foi praticamente apagada da memória da vila. O caso foi rapidamente arquivado, e ninguém mais ousou aproximar-se do local. A casa, embora ainda visível da colina, foi esquecida pela maioria, seu mistério agora tão profundo quanto os túmulos escondidos sob suas fundações. Porém, como se o próprio solo da Toscana se lembrasse de seu passado, a história não morreu completamente. Algumas lendas mais persistentes começaram a se espalhar, contadas por aqueles que haviam nascido e crescido em Bosco Vecchio, de boca em boca, sussurradas nas tabernas e nas ruas estreitas. O maior medo de todos era o seguinte: os Materrazi, embora desaparecidos, não haviam partido. Eles ainda habitavam aquele lugar. Suas almas, suas sombras, ainda estavam presas nas paredes da mansão, aguardando o momento certo para serem libertadas. Ou talvez, para retornar. Em 2010, a história de Bosco Vecchio foi reavivada, embora de forma inesperada. Adriana Corsi, uma jornalista investigativa com um interesse por lendas urbanas e mistérios não resolvidos, decidiu fazer uma reportagem sobre o caso dos Materrazi. Ela era movida pela ideia de entender o que acontecerá naquelas terras, onde tantas vidas haviam sido tocadas pela escuridão da história e do esquecimento. Adriana chegou à vila, com a intenção de entrevistar os poucos moradores mais antigos que ainda guardavam memória do passado. Seu plano era simples: reunir informações, escrever um artigo e, quem sabe, colocar um ponto final na história que parecia nunca ter sido completamente contada.
Mas as primeiras conversas que teve a levaram a um território inesperado. Todos os moradores mais antigos pareciam desconfortáveis com sua presença. Ela ouviu as mesmas respostas repetidas de forma mecânica: não falamos mais sobre isso, melhor deixar o passado enterrado, a casa é perigosa. Uma resposta mais velada, mais constante, era a de que Adriana não deveria se aproximar da mansão. Não era um pedido. Era uma ordem silenciosa. A jornalista, determinada a descobrir mais, fez uma visita à biblioteca local, onde encontrou antigos jornais e documentos sobre a história da família Materrazi. Um desses registros falava sobre um acidente fatal que ocorreu na década de 1930, envolvendo um dos membros da família. O jornal descrevia o misterioso incêndio na casa, que matou um homem, mas que, segundo relatos, nenhum corpo foi encontrado. Apenas vestígios de cinzas, que não poderiam ter sido originados de um simples fogo. Foi então que Adriana começou a entender que a história dos Materrazi estava longe de ser uma simples sequência de eventos. Havia algo mais profundo, algo enraizado nas raízes de Bosco Vecchio, que nunca foi revelado. Algo que estava fora do alcance da compreensão humana. Algo que transcende o tempo. A jornalista, agora com um misto de curiosidade e apreensão, decidiu explorar a mansão por si mesma. No final do mês de outubro de 2011, ela fez sua primeira visita à casa. O caminho até a mansão era longo, tortuoso, e coberto de vegetação densa, que parecia tentar engolir a estrada. Quando finalmente chegou à propriedade, um calafrio percorreu sua espinha. A mansão estava em péssimo estado, mas ainda intacta, como se o tempo tivesse decidido apenas ignorá-la. As janelas estavam cobertas por sujeira e teias de aranha, e a entrada principal estava trancada. Mas, curiosamente, não estava completamente fechada. Uma pequena fresta permitia que a luz fraca do sol de outono iluminasse parcialmente o hall de entrada. Com um empurrão leve, Adriana conseguiu entrar. Ao pisar no hall de entrada, uma sensação familiar de frio a envolveu, e o ar parecia pesado, saturado com odor de mofo e madeira velha. As paredes, decoradas com tapeçarias desgastadas, pareciam observar cada movimento, cada respiração. Ela andou pelas várias salas, encontrando móveis cobertos com lençóis, que só faziam ressaltar o abandono e o esquecimento. Mas havia algo mais, um peso, uma pressão invisível, como se algo a estivesse seguindo. Quando se aproximou do piano na sala principal, o som de um acorde se fez ouvir. Adriana não conseguia compreender o que estava acontecendo. O piano estava coberto, e nenhuma mão tinha tocado suas teclas. O som se arrastava lentamente pelo espaço, como um lamento, uma memória que se recusava a ser esquecida. Ela se afastou da sala, mas o som a seguiu. Era como se o próprio lugar estivesse desperto, aguardando algo, alguém. Sua curiosidade a levou até o sótão, onde a porta, também entreaberta, parecia convidá-la a entrar. O ar ali estava ainda mais denso, quase impossível de respirar. Mas ela entrou, movendo-se por entre móveis quebrados e papéis espalhados. O que encontrou, porém, fez seu coração acelerar. No fundo do sótão, havia uma caixa de madeira. Ela estava trancada, mas com um simples movimento, Adriana conseguiu abri-la. Dentro, encontrou uma coleção de desenhos. Eram feitos com carvão e tinham um aspecto macabro. Imagens de figuras humanas com olhos vazios, figuras com mãos estendidas em direção a um círculo feito com ossos, e, em alguns desenhos, uma figura de mulher, com cabelos longos e negros, coberta por um manto branco. No fundo da caixa, estava também o diário de Lúcia, com a última página virada para cima. Adriana, com as mãos trêmulas, começou a ler. O que escreveu Lúcia na última página do diário não era uma simples lembrança de uma criança. Era uma profecia. O círculo se fechará quando a lua cheia brilhar sobre a casa. O sangue será reclamado, e a linhagem será restaurada. Eles voltarão. Todos eles. Foi nesse momento que, ao olhar pela janela, Adriana viu algo que nunca seria capaz de explicar. A silhueta de uma mulher de branco, parada no jardim da mansão, olhando diretamente para ela. Antes que pudesse reagir, a luz apagou. Quando a luz se apagou, o som do piano parou abruptamente. Adriana ficou congelada no meio do sótão, o coração batendo descompassado, como se o ar em torno dela estivesse ficando mais espesso, mais difícil de respirar. Ela sabia que algo estava errado, algo que não podia ser racionalizado. O diário de Lúcia, com sua mensagem profética, parecia agora um aviso. Mas um aviso de quê?
Ela não sabia se deveria correr, se deveria sair da mansão e nunca mais olhar para trás, ou se deveria continuar, como uma marionete conduzida por uma força invisível. O silêncio, profundo e sufocante, tomou conta do lugar. A escuridão ao seu redor parecia se mover, como se a própria casa estivesse se fechando em torno dela. O som do vento lá fora desapareceu, e tudo o que Adriana podia ouvir era o próprio coração batendo forte em seu peito. Ela sentia como se estivesse sendo observada, não por algo humano, mas por algo muito mais antigo. Com as mãos tremendo, ela acendeu a lanterna, a chama frágil iluminando mal o que estava à sua frente. Caminhou lentamente até a janela, com os olhos fixos no jardim. Ali, ela viu a mulher. A figura de branco, com os cabelos negros caindo até a cintura, agora estava mais próxima. Seus olhos eram vazios, como se não houvesse vida por trás deles. Adriana sentiu uma pressão no peito, uma sensação de frio intenso que a fez hesitar. A mulher não se movia, mas seus olhos, embora vazios, brilhavam. Era como se a própria presença daquela figura sugasse a energia ao redor, tornando a casa ainda mais opressiva. Adriana sabia que não podia sair por aquela janela. Ela estava presa. E enquanto olhava para a figura, uma sensação de déjà vu a envolveu. Como se aquela cena já tivesse acontecido antes, muitas vezes. Uma memória distante, de outra vida, talvez. Ela tentou afastar o pensamento, mas algo dentro de si sentia que não poderia ignorar aquela presença. De repente, as portas do sótão começaram a render. Adriana olhou para trás, em direção à escada que levava ao andar inferior, e viu uma sombra movendo-se pela escada, deslizando de maneira impossível. Não havia ninguém ali. A sombra se estendia como uma neblina escura, espalhando-se pelas paredes, rastejando em direção a ela. Sem pensar, Adriana correu até a porta do sótão, mas quando a abriu, percebeu que não estava mais na casa. O que a cercava agora era uma floresta escura, densa e cerrada. As árvores, negras como carvão, se estendiam para o céu como mãos grotescas, e o vento que passava parecia sussurrar palavras incompreensíveis. Ela girou rapidamente para trás, tentando voltar para a segurança da mansão, mas a porta havia desaparecido. Tudo o que restava era a escuridão da floresta, engolindo tudo ao seu redor. Com o coração disparado, ela ouviu o som de passos atrás dela. Estava sendo seguida. A figura de branco estava ali, vindo de entre as árvores. Mas, dessa vez, não estava parada. Ela avançava, seus pés flutuando acima do solo, como se estivesse sendo carregada pela força de algo além do natural. Adriana começou a correr. As árvores pareciam se fechar à sua frente, dificultando sua fuga, e o som dos passos aumentava atrás dela, sempre mais próximos, mais rápidos. Ela sabia que, de alguma forma, estava em um lugar que não deveria estar, que a mansão havia se transformado em algo mais. Algo atemporal, onde o passado e o presente se misturavam. Ela olhou para os lados e viu mais figuras surgindo entre as sombras, 5 figuras com os mesmos olhos vazios e os mesmos rostos deformados, como se estivessem se arrastando entre os limites do que era real e o que não era. Elas se moviam lentamente, como se estivessem esperando o momento certo para apegarem-se a ela, para reivindicá-la. Adriana tropeçou e caiu, suas mãos tocando a terra fria. Quando levantou a cabeça, viu que a figura de branco estava diante dela, agora com um sorriso distorcido, seus olhos completamente negros. O ar ao redor dela se tornou ainda mais denso, e a voz da mulher ecoou em sua mente, sem emitir som, mas com um peso incompreensível. O sangue que clama deve ser saciado. O coração de Adriana quase parou. Ela tentou se levantar, mas suas pernas estavam fracas, como se a própria terra a estivesse prendendo. E então, como um pesadelo que não se desfaz, ela sentiu uma força a puxando para baixo, para o chão. Seus braços foram puxados para frente, como se algo estivesse sugando sua energia, sua vida. E então, a escuridão tomou conta. Quando a luz finalmente retornou, Adriana se viu novamente no sótão da mansão, sua lanterna apagada, o ambiente agora silencioso. Não havia mais figuras, não havia mais sombras. Apenas o eco do passado, o peso de algo não resolvido. Ela estava sozinha novamente. Mas a sensação de que a mansão ainda a observava, que algo aguardava, persistiu. As paredes pareciam mais espessas agora, mais vivas, como se estivessem respirando, se movendo. O que Adriana não sabia era que, ao entrar na casa, ela havia reaberto o círculo. Ela havia sido marcada.
O sangue dos Materazzi havia sido reclamado. E agora, a casa a reconhecia. A mansão, com sua presença onipresente e imutável, havia despertado novamente, aguardando o próximo sacrifício. Os Materazzi haviam feito seu pacto, e aquele pacto não podia ser quebrado. Adriana foi a última testemunha. A última a tentar entender o que havia acontecido naquelas terras. Mas, como todos os outros, ela falhou. A casa nunca iria deixar. A casa, agora com sua presença ainda mais opressiva, continuava a absorver o tempo ao seu redor. A mansão Materazzi parecia não se importar com os anos que passavam, com as pessoas que se afastavam de seu alcance. Ela estava além disso. Sua essência era temporal, formada por algo que os olhos humanos não podiam compreender, algo que existia fora das fronteiras do entendimento. Adriana, depois de sua experiência naquele sótão, se viu em um estado de confusão e medo indescritíveis. A mansão parecia estar em seu corpo, em sua mente. Ela sentia que a casa não a deixava, que seus olhos invisíveis a seguiam onde quer que fosse. Os sussurros que antes pareciam ser apenas parte de uma lenda se tornaram reais, sussurrando em seus ouvidos, cheios de promessas e ameaças, como se algo a estivesse guiando por um caminho sem volta. Ela tentou se afastar. Tentou fugir da vila e da mansão, mas havia algo naquelas terras que a prendia. Cada vez que ela tentava deixar Bosco Vecchio, as ruas se tornavam mais labirínticas, mais confusas. O mapa da vila parecia mudar diante de seus olhos. Ela não sabia mais o que era real e o que não era. Sentia a pressão da casa a chamando de volta, como se ela fosse parte da casa, como se a linhagem de sangue, de almas perdidas, estivesse agora enraizada nela também. Uma noite, enquanto Adriana caminhava pela vila, uma velha senhora a abordou. Seu rosto era marcado pelo tempo, pelos anos de sofrimento e dor. Ela tinha os olhos distantes, como se tivesse visto demais, mas ainda assim sabia. Sabia o que havia ocorrido. Sabia o que Adriana enfrentava. Ela sussurrou, quase como uma advertência. A casa nunca te deixa ir. Você viu o que não devia. Eles nunca saem, minha filha. Nunca. Antes que Adriana pudesse responder, a senhora desapareceu nas sombras da rua estreita, como se fosse apenas uma visão, uma miragem. Mas aquelas palavras ecoaram em sua mente. Algo naquela mulher, algo na maneira como ela falou, fez com que o medo de Adriana crescesse ainda mais. Ela estava sendo chamada de volta. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Os sussurros eram mais altos agora, mais urgentes. Pareciam estar dentro de sua cabeça, dizendo seu nome, implorando para que ela voltasse à casa, para que completasse o que fora iniciado. A sensação de ser observada nunca a deixou. Quando olhou para a janela de seu quarto, viu algo refletido na vidraça, a mesma figura de branco, mas agora, mais próxima, mais real. Seus olhos negros refletiam a lua cheia. Adriana não sabia o que fazer. Ela sabia que precisava voltar. Sabia que a resposta estava ali, dentro daquela casa amaldiçoada, naquele lugar onde o tempo se distorcia. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela implorava para que ela corresse, para que saísse dali antes que fosse tarde demais. Ela não foi capaz de resistir. No fundo, sabia que não havia mais fuga. Na madrugada seguinte, Adriana seguiu para a mansão, sem hesitar. Não era mais uma escolha. Era um impulso. Ela precisava descobrir o que acontecia ali, o que os Materazzi haviam feito, o que os prendia naquele ciclo interminável de sofrimento. Quando chegou à porta da mansão, a sensação era diferente. A casa não estava mais quieta. Ela estava vibrando, pulsando, como se estivesse viva. As portas se abriram sozinhas, convidando-a a entrar. O som do piano, agora mais forte, mais claro, ecoava pela casa. Mas, ao contrário de antes, não era uma melodia. Era uma chamada. Adriana entrou, sentindo o peso da casa sobre ela. Não havia mais ar. A cada passo, ela sentia a presença dos Materazzi, seus olhos observando-a das sombras. Eles estavam ali. Ela não sabia mais se eram fantasmas, se eram suas almas perdidas, ou se eram algo muito mais antigo e muito mais poderoso. Ela subiu as escadas, em direção ao sótão. O diário de Lúcia ainda estava lá, em seu fundo. Mas agora, ele parecia mais do que um simples registro. Parecia um contrato, uma cláusula para a eternidade.
Ao abrir o livro, as palavras pareceram saltar para fora da página, como se vivas, exigindo que ela cumprisse o destino que a aguardava. O círculo se fechará, o sangue será pago. Foi nesse momento que tudo aconteceu. A casa se despiu de suas paredes e revelou sua verdadeira forma. O chão começou a tremer, as paredes se distorceram, como se estivessem se contorcendo. Adriana, paralisada, olhou para os lados e viu a figura de branco novamente, mas desta vez, não era apenas uma figura. Ela estava no centro da casa, cercada pelas sombras dos outros Materrazi. E então, a voz dela, fria e profunda, ecoou, não nos ouvidos de Adriana, mas em sua mente, como um pensamento que não poderia ser ignorado. Você é parte de nós agora. O sangue se renovará. O ciclo será cumprido. Adriana tentou correr, mas não conseguia mais mover-se. A casa a aprisionava, suas mãos se estendendo, puxando-a para baixo, para o chão, como se a terra sob ela quisesse engolir a alma que estava sendo sacrificada. O sangue foi reclamado. E então, tudo ficou escuro. Quando os moradores da vila chegaram à mansão no dia seguinte, não havia mais vestígios de Adriana. A casa estava vazia, como se nada tivesse acontecido. O piano parou de tocar. As portas estavam fechadas novamente. A vila, mais uma vez, foi silenciada. Mas o eco da história continuou, sussurrando entre as árvores, nas paredes da mansão. A casa nunca foi esquecida. Porque, no fundo, ela sabia, ninguém jamais sai de lá. O ciclo continuaria, e quem fosse atraído por seu mistério jamais poderia escapar de sua verdadeira natureza.